Her face has distinct wrinkles, especially around the eyes and mouth, showing signs of aging. Por muitos anos eu pensei que guardar esse segredo era minha penitência. Mas hoje eu sei que foi covardia. Meu nome é Alzira. Tenho 85 anos. E por mais de 50 anos da minha vida, eu fui freira. Vocês pensam que convento é lugar só de oração e silêncio, né? Lugar de paz. Mas eu vi coisas que nenhuma freira devia ver. Ouvi coisas que nenhuma serva de Deus devia ouvir. E calei. Calei quando deveria ter gritado. Toda madrugada, quando o galo canta, eu acordo pensando neles. Nos bebês. Nos choros que ecoavam pelos corredores gelados depois da meia-noite. Sabe, gente, tem segredo que a gente leva pro túmulo. E tem segredo que se a gente não contar, ele que leva a gente pro túmulo. O que foi feito daqueles bebês, eu demorei para entender. Mas quando entendi, foi tarde demais. Eu morava num convento em Mococa, interior de São Paulo. Era a década de 1950. A gente não questionava nada. Padre falava, a gente obedecia. Madre mandava, a gente cumpria. Mas tinha uma coisa que me inquietava. Por que um padre chegava de madrugada trazendo um bebê no colo e saía sem ele no dia seguinte? Por que depois desses batizados especiais sempre aparecia um envelope grosso na gaveta da madre? E por que essas crianças sumiam? Já se inscreve aqui no canal, que essa história é pesada, mas precisava ser contada, porque tem verdade que não pode morrer comigo. E o que eu vou contar para vocês ainda é só o começo. Eu nasci em 1938, numa fazendinha que nem nome tinha direito. Meu pai plantava milho e feijão numa terra que mais parecia pedra. Minha mãe, coitada, nunca aprendeu nem a assinar o nome. Faziam o sinal da cruz com o dedão sujo de terra. A gente era pobre que nem rato de igreja. Dormia no chão batido, comia quando tinha e reza que não faltava. Toda noite, antes de dormir, minha mãe ajoelhava no chão e pedia para Nossa Senhora cuidar dos filhos dela. Éramos 7. Eu era a 4ª. Mas sabe como é? Boca é muita, comida é pouca. E menina, naquela época, era vista como peso. Não trabalhava na roça igual os homens e ainda ia dar trabalho quando crescesse. Foi numa seca brava, eu tinha 13 anos, que apareceu lá em casa uma mulher toda de preto. Era a irmã Bernardete, do convento das Carmelitas de Mococa. Falava fino, cheirava a lavanda, tinha as mãos branquinhas como se nunca tivesse pegado numa enxada. Ela conversou com meus pais na varanda. Eu escutei tudo escondida atrás da porta. A menina tem jeito para servir a Deus, ela dizia. No convento ela vai aprender a ler, vai ter comida todo dia e ainda vai salvar a alma da família toda. Meu pai ficou calado. Minha mãe chorou baixinho. Mas a fome fala mais alto que o coração, né? No outro dia, a irmã Bernardete voltou com uma carroça. Eu botei meus 3 vestidos numa trouxa de pano, dei tchau pros meus irmãos e subi naquela carroça sem olhar para trás. Minha mãe nem conseguiu me dar um abraço direito. Só fez o sinal da cruz na minha testa e sussurrou: "Que Deus te proteja, minha filha." Eu não sabia que seria a última vez que ia ver ela viva. A viagem até Mococa durou o dia inteiro. A carroça chacoalhava tanto que eu enjoei. A irmã Bernardete ia rezando o terço o tempo todo, e eu olhando para os cafezais que não acabavam mais. Quando chegamos no convento, já era quase noite. Nossa Senhora! Nunca tinha visto prédio tão grande na minha vida. Era uma construção antiga, de pedra, com torres altas e janelas estreitinhas igual de castelo. Ficava no alto de uma colina, cercado de muro alto com arame farpado no topo. "É para proteger vocês do mundo lá fora", a irmã Bernardete explicou quando viu meu olhar assustado. Mas eu pensava, ou será que é para proteger o mundo de nós? O portão de ferro fez um barulho terrível quando fechou atrás da gente. Um barulho que eu nunca esqueci. Parecia a tampa de um caixão batendo. Por dentro, o convento era ainda mais assombrado. Corredores compridos e escuros, com só umas velas fracas iluminando. As paredes eram todas de pedra nua e tinha crucifixo pendurado de metro em metro. O cheiro era de incenso misturado com mofo. E o silêncio. Meu Deus do céu,
Que silêncio era aquele! Só o eco dos nossos passos no chão de pedra. Nem grilo cantava ali dentro. A Madre Superiora me recebeu numa salinha gelada. Era uma mulher alta, magra que nem vara de pescar, com uns olhos claros que pareciam perfurar a alma da gente. Falava baixo, mas cada palavra pesava igual chumbo. Aqui você vai aprender a servir a Deus, ela disse. Vai acordar às 5 da manhã pro Laudes. Vai rezar 7 vezes por dia. Vai trabalhar, estudar e, principalmente, vai obedecer. Ela fez uma pausa e me olhou de cima embaixo. A obediência é a maior virtude de uma noviça. Quem desobedece aqui, sofre as consequências. Eu não entendi bem o que ela quis dizer com consequências, mas pelo jeito que falou, não era coisa boa. Uma irmã mais nova, a irmã Cássia, me levou para o dormitório das noviças. Era um quartão comprido, com umas 20 camas de madeira enfileiradas. Cada uma tinha só um colchão fino, um lençol branco e um crucifixo pendurado na cabeceira. Essa é a sua, ela apontou para uma cama no cantinho. Amanhã, às 5 em ponto, toca o sino. Você levanta, se veste e vai direto para a capela. Não pode atrasar nem um minuto. Naquela primeira noite, eu fiquei deitada olhando para o teto e pensando na minha mãe. Será que ela estava pensando em mim também? Será que meu pai já tinha plantado o milho da seca? E meus irmãos, será que tinham sentido minha falta? As outras noviças dormiam em silêncio. Ninguém roncava, ninguém se mexia. Parecia que até para dormir a gente tinha que obedecer. Foi quando escutei um choro baixinho, abafado, vindo de algum lugar dentro do convento. Era choro de bebê, bem novinho, desses que acabaram de nascer. Eu me arrepiei toda. Que bebê era aquele? De onde vinha? E por que estava chorando numa hora daquelas? Esperei todo mundo adormecer direito e saí da cama devagarinho. Segui o som do choro pelos corredores escuros. Meu coração batia igual tambor de festa junina. O choro vinha de uma salinha nos fundos do convento, perto da cozinha. A porta estava entreaberta. Eu olhei pela fresta e vi uma coisa que me deixou gelada. Tinha uma mulher jovem deitada numa cama. Tava pálida, suada, com a roupa toda suja de sangue. E nos braços dela, um bebezinho pequeno, vermelhinho, que não parava de chorar. Uma freira que eu não conhecia cuidava da mulher. Dava água, limpava o sangue, sussurrava palavras que eu não conseguia entender. Mas o que me chamou mais atenção foi o homem parado no canto da sala. Era um padre, alto, de barba grisalha, vestido com a batina preta. Ele olhava para a mulher e para o bebê com uma expressão que eu não soube decifrar. Não era carinho, não era preocupação, era interesse. De repente, ele olhou na minha direção. Nossos olhos se encontraram por um segundo que pareceu uma eternidade. Eu corri de volta para o dormitório igual alma penada. Deitei na cama tremendo igual vara verde. Fingi que estava dormindo quando escutei passos no corredor. No dia seguinte, durante o café da manhã, perguntei para a irmã Cássia sobre o que tinha visto. Que mulher? Que bebê? Ela fez cara de quem não sabia de nada. Você deve ter sonhado, menina. Primeiro dia sempre confunde a cabeça da gente. Mas eu sabia que não tinha sonhado. Eu tinha visto, tinha ouvido. E foi aí que eu comecei a perceber. Naquele convento, tinha coisa que a gente via e coisa que a gente fingia que não via. Mas não era o convento que me assustava. Era o que acontecia depois da meia-noite. Os primeiros meses no convento foram os mais difíceis da minha vida. A gente acordava às 5 da manhã com o sino que ecoava pelos corredores, igual grito de alma penada. Não tinha despertador. Não tinha só mais 5 minutinhos. O sino tocava. Você levantava. Pronto. A primeira oração do dia era o Laudes, ainda escuro, na capela gelada. A gente ficava ajoelhada no chão de pedra, rezando em latim palavras que eu nem sabia o que significavam. Minha barriga roncava de fome, mas era pecado pensar em comida na hora da oração. Depois vinha o café da manhã, pão duro, café fraco e, quando tinha sorte, um pouquinho de doce, de goiaba caseiro. A gente comia em silêncio absoluto.
Só se ouvia o barulho das colheres batendo nos pratos de metal. A rotina era sempre a mesma, toda santa manhã. Oração, café, trabalho, oração, almoço, trabalho, oração, jantar, oração, dormir. Como um relógio que nunca para. Meu trabalho era na enfermaria. A Madre Superiora disse que eu tinha jeito para cuidar dos necessitados. Na verdade, acho que era porque eu era a mais nova e ninguém queria fazer aquele serviço. A enfermaria ficava numa ala separada do convento. Era um lugar meio esquecido, com umas 6 camas de ferro enferrujadas e um cheiro forte de remédio misturado com coisa que eu prefiro não lembrar. Ali chegava de tudo. Velhinhas com febre, moças com problemas femininos. Era assim que a irmã Cássia falava. Gente com tuberculose, feridas que não saravam. E às vezes chegavam outras coisas. Coisas que me faziam franzir a testa e perguntar baixinho: que negócio é esse? Foi numa terça-feira de manhã, eu lembro bem porque era dia de lavar os lençóis, que escutei o primeiro choro. Eu estava pendurando roupa no varal dos fundos quando ouvi aquele som fininho, desesperado. Era choro de bebê. Larguei as roupas no chão e segui o som. Vinha da enfermaria. Quando cheguei lá, a irmã Perpétua estava cuidando de uma mulher jovem, deitada numa das camas. A moça devia ter uns 20 anos, cabelo preto, olhos vermelhos de tanto chorar. E nos braços dela, um bebezinho miudinho, embrulhado numa mantinha. O que aconteceu? Eu perguntei para a irmã Perpétua. A moça passou mal na estrada. Ela respondeu sem me olhar. Trouxeram ela aqui para descansar. Mas eu notei uma coisa estranha. A mulher não tinha aliança no dedo, e o jeito que ela olhava para o bebê não era olhar de mãe feliz. Era olhar de quem estava se despedindo. Posso ajudar em alguma coisa? Ofereci. Não precisa. A irmã Perpétua foi seca. Volta para o seu trabalho. Eu obedeci, mas fiquei com aquilo na cabeça. Durante todo o dia, o choro do bebê ecoava pela enfermaria. Um choro que partia o coração da gente. No dia seguinte, quando cheguei na enfermaria, a cama estava vazia. A mulher tinha sumido. E o bebê também. Onde está a moça de ontem? Perguntei para a irmã Perpétua. Que moça? Ela fez cara de paisagem. A dos cabelos pretos com o bebê. Ah, ela melhorou. Foi embora de madrugada. Mas eu sabia que estava mentindo. Primeira coisa. Mulher que acabou de ter neném não levanta e sai andando assim do nada. Segunda coisa. Eu tinha visto a roupa dela lavando sangue na pia da enfermaria. Se ela tinha ido embora, por que a roupa ficou? Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção. E percebi que esse tipo de coisa acontecia mais do que deveria acontecer. De vez em quando, aparecia uma mulher na enfermaria. Sempre jovem, sempre sozinha, sempre com um bebê nos braços. Ficavam 1, 2 dias no máximo. E depois, sumiam. Mas os bebês... os bebês eram diferentes. Eles não sumiam junto com as mães. Teve uma vez que eu estava limpando os corredores quando vi uma cena que me gelou o sangue. Era o Padre João, um homem alto, de barba grisalha, que todo mundo respeitava na cidade, caminhando pelos corredores com um embrulhinho nos braços. Um embrulhinho que se mexia. E chorava baixinho. Ele entrou numa sala que eu nunca tinha visto ninguém usar. Uma salinha pequena, no final do corredor, sempre trancada. Fiquei escondida atrás de uma coluna e esperei. Depois de uns 20 minutos, o Padre João saiu da sala. Mas dessa vez, não levava nada nos braços. Cadê o bebê? Corri até a porta da salinha e tentei espiar pela fechadura. Só consegui ver um pedaço de uma mesinha. E em cima dela, uma bacia com água. Água benta. Foi aí que comecei a entender. O Padre João não estava só visitando. Ele estava batizando aqueles bebês. Mas por que batizar um bebê numa sala escondida? Por que não na igreja, como todo mundo? E mais importante, depois do batizado, para onde iam essas crianças? Comecei a reparar em outras coisas estranhas. Toda vez que acontecia um desses batizados secretos, no dia seguinte aparecia um envelope grosso na gaveta da Madre Superiora. Eu via quando ela abria. Eram notas de dinheiro. Muito dinheiro. E tinha mais uma coisa que me incomodava. Depois desses batizados, sempre parava um carro nos fundos do convento. Um carro preto, bonito, com placa de cidade grande. Nunca era o mesmo carro,
mas sempre era gente bem vestida que descia dele. Eles entravam por uma portinha dos fundos que a gente não usava nunca. Ficavam lá dentro uns 15, 20 minutos. E saíam levando... o quê? Uma cesta. Sempre uma cesta de vime coberta com um paninho branco. E dentro da cesta, alguma coisa se mexia. Aquilo me inquietava, mas ninguém respondia quando eu perguntava. Ou pior, todo mundo já sabia e fingia que não sabia. A irmã Cássia, que era a mais nova depois de mim, uma vez me deu uma dica. Alzira, ela sussurrou enquanto a gente lavava pratos na cozinha. Tem coisa aqui que é melhor não perguntar, entendeu? Mas eu só quero saber. Não quer saber, não. Confia em mim. E ela olhou em volta para ter certeza que ninguém estava escutando. A irmã Matilde fazia muita pergunta. Sabe onde ela está agora? Eu balancei a cabeça. Transferida, pro convento de Jundiaí, no meio da noite, sem se despedir de ninguém. Crise espiritual, foi o que a Madre Superiora falou. Crise espiritual. Era sempre isso. Quando alguém começava a fazer pergunta demais, ou via coisa demais, ou falava demais, tinha crise espiritual e sumia. Mas eu não conseguia parar de reparar. Era mais forte que eu. E quanto mais eu reparava, mais coisas estranhas eu via. Como a Madre Superiora contando dinheiro na sacristia depois da missa. Como o Padre João recebendo visitas de homens de terno nos fins de semana. Como sempre tinha choro de bebê de madrugada, vindo de lugares diferentes do convento. Como as freiras mais antigas sussurravam entre elas e paravam de falar quando eu chegava perto. Como alguns dos batizados eram feitos com pressa, quase escondido, como se fosse coisa proibida. E o mais estranho de tudo, como as mães nunca, nunca mesmo voltavam procurar pelos filhos. Que mãe entrega um filho e não volta nem para saber como ele tá? Que mãe sai de madrugada deixando até a roupa para trás? E que padre batiza criança escondido, longe dos olhos de Deus? Essas perguntas martelavam na minha cabeça dia e noite, mas toda vez que eu ia abrir a boca para perguntar alguma coisa, lembrava da irmã Matilde, transferida, no meio da noite, por crise espiritual. Então eu fechava a boca e fingia que não via nada, que não ouvia nada, que não desconfiava de nada. Mas por dentro, uma vozinha não parava de sussurrar. Tem coisa errada aqui. Tem coisa muito errada. Aquilo me inquietava. Mas ninguém respondia. Ou pior, todo mundo já sabia. O Padre João era uma figura que impressionava. Alto, ombros largos, barba grisalha sempre bem aparada. Quando caminhava pelos corredores do convento, o som da batina dele arrastando no chão ecoava igual trovão distante. Todo mundo parava o que estava fazendo e abaixava a cabeça em sinal de respeito. Na cidade, ele era considerado santo vivo. As pessoas faziam fila na confissão só para falar com ele. Diziam que tinha o dom de curar as dores da alma. Que quando benzia uma pessoa, os problemas se resolviam como milagre. Eu mesma, no começo, tinha admiração por ele. A forma como celebrava a missa, como recitava o latim sem tropeçar numa palavra sequer, como olhava para a gente durante os sermões, parecia que ele conseguia enxergar dentro da nossa alma. Mas aos poucos, comecei a reparar em outras coisas. O Padre João não era como os outros padres que eu conhecia. Ele não morava na casa paroquial simples, como era de costume. Tinha uma casa grande na rua principal de Mococa, com jardim bem cuidado e uma empregada que limpava tudo todo dia. De onde vinha o dinheiro para manter aquilo tudo? A paróquia de Mococa não era rica. A cidade era pequena. A maioria dos fiéis eram lavradores, que mal tinham o que comer. O dízimo que recolhiam nas missas de domingo mal dava para pagar as velas da igreja. Mas o Padre João sempre andava bem vestido. Batina nova, sapatos engraxados, até um relógio de ouro que brilhava no pulso dele quando erguia as mãos para abençoar. E tinha uma coisa que me chamava muito a atenção. Ele recebia muitas visitas, gente importante, homens de terno e gravata que chegavam em carros pretos, sempre no final da tarde, sempre meio escondido. Eles não vinham para missa, não vinham para confissão. Vinham para conversar com o Padre João na salinha reservada dos fundos da igreja. E essas conversas sempre duravam muito tempo.
Eu descobri isso porque uma das minhas tarefas era limpar a sacristia depois da missa das 6. E várias vezes, quando eu estava lá varrendo o chão, escutava vozes baixas vindo da tal salinha. Não conseguia entender as palavras direito, mas o tom não era de oração. Era de negócio, de gente acertando coisa importante. E depois dessas visitas, sempre acontecia a mesma coisa. Aparecia um bebê no convento. Foi aí que comecei a ligar os pontos. O padre João tinha uma especialidade: batizados fora do horário normal. Ele chamava de batizados de emergência. Dizia que eram para crianças que nasciam doentinhas, que precisavam ser batizadas rápido antes que Deus as levasse. Mas que criança doentinha era aquela que chorava com força nos braços dele? Que emergência era aquela que sempre acontecia de madrugada, quando não tinha ninguém por perto para ver? Os batizados normais aconteciam domingo de manhã, depois da missa, com a igreja cheia de parentes felizes, fotografia, festa. Os bebês vinham vestidos de branco, com as mães orgulhosas segurando eles, os pais distribuindo doce para todo mundo. Mas os batizados do Padre João eram diferentes. Aconteciam na calada da noite, numa salinha escura dos fundos do convento. Só ele, o bebê, a água benta e uma testemunha. Sempre a mesma testemunha, a Madre Superiora. Por que ela precisava estar presente? Por que não podia ser qualquer freira? E por que, no dia seguinte a esses batizados, a gaveta da mesa dela sempre estava recheada de dinheiro? Comecei a contar e descobri uma coisa assustadora. A cada batizado secreto do Padre João, um envelope gordo aparecia na gaveta da Madre Superiora. E a cada envelope, um bebê desaparecia. Era como se fosse uma conta matemática macabra. Um bebê batizado igual a um envelope de dinheiro. Um envelope de dinheiro igual a um bebê que sumia. Mas para onde iam essas crianças? Uma noite, eu decidi descobrir. Era quinta-feira, e durante o jantar, a irmã Perpétua tinha cochichado que ia ter batizado especial depois da meia-noite. Eu fingi que estava dormindo, e quando o convento silenciou, saí da cama devagarinho. Me escondi atrás de uma coluna no corredor que dava para a salinha dos batizados. E esperei. Pontualmente à meia-noite, o Padre João apareceu. Levava nos braços um embrulhinho que se mexia e chorava baixinho. Atrás dele vinha a Madre Superiora, com uma bacia de água benta e uma tolha branca. Eles entraram na salinha e fecharam a porta. Mas ficou uma fresta aberta, e eu consegui espiar um pedacinho do que acontecia lá dentro. O Padre João colocou o bebê numa mesinha improvisada. Era uma menina, pequenininha, de cabelos escuros. Ela chorava, espernava, como se soubesse que alguma coisa estava errada. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. O Padre João murmurou enquanto jogava água na cabecinha da criança. Mas alguma coisa no jeito dele me incomodava. Não era o jeito carinhoso de um padre batizando uma criança de Deus. Era mecânico, automático, como se fosse um carimbo que ele estava dando na menina. Depois do batizado, ele embrulhou a criança num cobertor branco e saiu da salinha. A Madre Superiora ficou para trás, guardando a bacia e limpando os rastros de água no chão. Eu segui o Padre João pelos corredores. Ele foi direto para os fundos do convento, numa portinha que eu nunca tinha visto ser usada. Abriu ela bem devagar e saiu para fora. Eu espiei pela janelinha ao lado da porta. Do lado de fora, parado na estradinha de terra, tinha um carro preto. Um carro bonito, reluzente, com placa que eu não consegui ver direito no escuro. Um homem bem vestido desceu do carro. Terno, gravata, chapéu. Gente rica, era só de olhar. Ele cumprimentou o Padre João com um aperto de mão demorado. E aí, o Padre João entregou o embrulhinho branco para o homem. O homem pegou o bebê, que continuava chorando baixinho, e colocou ele no banco de trás do carro, dentro de uma cesta de vime já preparada. Os dois conversaram mais um pouco. Eu vi o homem entregando alguma coisa para o Padre João. Parecia um envelope. Depois disso, o homem entrou no carro e foi embora, levando a menina. O Padre João ficou parado ali uns minutos, olhando a poeira que o carro tinha levantado na estrada. Depois, guardou o envelope na batina e voltou para o convento.
No dia seguinte, durante o café da manhã, eu perguntei para a irmã Cássia sobre a menina que tinha sido batizada na noite anterior. Que menina? Ela fez cara de quem não sabia de nada. A menininha que o padre João batizou ontem à noite. Alzira. Ela me interrompeu e olhou em volta para ter certeza que ninguém estava ouvindo. Você anda sonhando demais. Talvez seja melhor conversar com a Madre Superiora sobre esses pesadelos. Pesadelos. Era sempre isso. Quando a gente via alguma coisa que não devia ter visto, vira pesadelo, vira imaginação, vira coisa de cabeça perturbada. Mas eu sabia que não tinha sonhado. Eu tinha visto tudo com os meus próprios olhos. E foi aí que comecei a entender o esquema. O padre João não batizava aqueles bebês para salvar a alma deles. Ele batizava para dar como posso dizer, um selo de qualidade. Uma certidão de que a criança tinha sido abençoada por Deus, que não tinha defeito, que podia ser entregue sem problema. Entregue para quem? Para gente que tinha dinheiro para pagar por um bebê limpo. Um bebê sem pecado. Um bebê que vinha direto das mãos de um padre santo. Era caridade? Ou era negócio disfarçado de bênção? Porque caridade, que eu saiba, não envolve envelope gordo de dinheiro. Caridade não envolve carro preto vindo buscar criança de madrugada. Caridade não envolve tanto segredo assim. E a cada batizado que eu presenciava escondida, mais uma peça do quebra-cabeça se encaixava na minha cabeça. O padre João não era santo, era comerciante, e o produto que ele vendia eram bebês. A irmã Matilde chegou no convento uns 3 meses depois de mim. Era uma mulher diferente das outras freiras. Tinha uns 40 anos, cabelos grisalhos que escapavam do véu, e uns olhos espertos que pareciam ver além do que todo mundo via. Ela tinha vindo do convento de Santos, lá do litoral. Nunca explicaram direito o motivo da transferência. Só disseram que ela tinha experiência com casos difíceis e que ia ajudar na enfermaria. Logo de cara, eu simpatizei com ela. A irmã Matilde não tinha aquele jeito sisudo das outras freiras. Falava baixo, mas falava. E quando a gente estava sozinha, ela me tratava como gente, não como uma noviça boba que não sabia de nada. Foi ela quem me ensinou a ler melhor. Nas horas vagas, depois do terço da noite, ela sentava comigo na enfermaria e me mostrava as letras nos livros de medicina. Conhecimento nunca é demais, ela dizia. Principalmente para quem tem olhos de ver, olhos de ver. Essa expressão ficou gravada na minha cabeça. A irmã Matilde tinha mesmo olhos de ver. E ela via as mesmas coisas estranhas que eu vinha notando no convento. Uma tarde, enquanto a gente organizava os remédios na enfermaria, ela fez um comentário que me arrepiou toda. Alzira! Ela disse sem levantar os olhos dos vidrinhos de medicina. Você já reparou que aqui nascem mais bebês do que deveriam nascer? Eu parei de mexer nos frascos e olhei para ela. Como assim, irmã? Quantas mulheres grávidas você viu entrar pela porta da frente deste convento nos últimos meses? Pensei um pouco. Na verdade, nenhuma. Mulher grávida que vinha para o convento sempre chegava de outro jeito. Escondida, de madrugada, pela portinha dos fundos. Nenhuma, eu respondi. Exato. Então de onde vêm esses bebês que aparecem aqui toda semana? Ela fez uma pausa e me olhou diretamente nos olhos. E mais importante, para onde eles vão? Era a primeira vez que alguém falava abertamente sobre aquilo que eu vinha reparando. A primeira vez que alguém confirmava que eu não estava imaginando coisa. A senhora também viu? Comecei a falar. Vi muita coisa, menina. E sei que você também viu. A partir daquele dia, a irmã Matilde e eu começamos a conversar mais, sempre em sigilo, sempre cuidando para ninguém escutar. E aos poucos, ela foi me contando coisas que eu não sabia. No convento de Santos era a mesma coisa. Ela me confidenciou numa noite que a gente estava cuidando de uma velhinha com pneumonia. Mulheres apareciam de madrugada, bebês nasciam sem médico e depois sumiam. Sumiam como? Da mesma forma que somem aqui, com a bênção do padre e uma quantia generosa na gaveta da madre. Foi ela quem me explicou como funcionava o esquema. Não era só em Mococa, era uma rede que se espalhava por vários conventos do interior de São Paulo. Sempre a mesma história.
Mães solteiras desesperadas, padres compreensivos e famílias ricas querendo filhos sem fazer pergunta. Mas por que as freiras participam disso? Eu perguntei. Porque não têm escolha, ela respondeu amarga. E porque acreditam que estão fazendo uma caridade, tirar uma criança do pecado e dar para uma família de bem? E a senhora? Por que não denuncia? A irmã Matilde riu baixo, mas era um riso triste. Para quem, Alzira? Pro bispo? Pro delegado? Pro prefeito? Todo mundo nesta região deve dinheiro ou favor para a igreja. E a igreja? Bem, a igreja tem os seus interesses. Ela tinha razão. Em Mococa, como em toda cidade pequena do interior, a palavra do padre era lei. Quem ia acreditar numa freira contra um padre respeitado como o Padre João? Mas a irmã Matilde não era de ficar quieta. Ela fazia perguntas, investigava, anotava coisas num caderninho que guardava escondido entre os remédios. Tem coisa suja por trás dessas orações, ela repetia sempre. E um dia, alguém vai ter que prestar conta disso. Comecei a reparar que as outras freiras evitavam a irmã Matilde. Quando ela chegava perto, elas mudavam de assunto. Quando ela fazia perguntas sobre os procedimentos da enfermaria, respondiam de má vontade. E a Madre Superiora tinha desenvolvido uma antipatia declarada por ela. Aquela mulher traz problemas. Eu escutei a madre falando com a irmã Perpétua numa tarde. Faz perguntas demais, duvida demais, questiona demais. Ela veio de Santos com boa recomendação, a irmã Perpétua tentou defender. Recomendação para quê? Para semear a discórdia entre as irmãs? Para colocar ideias na cabeça das noviças? Era verdade. A irmã Matilde estava mesmo colocando ideias na minha cabeça. Ideias perigosas. Como a de que nem tudo que acontecia no convento era vontade de Deus. Como a de que caridade verdadeira não precisava de segredo. Como a de que um bebê não era mercadoria para ser entregue para o melhor pagador. Um dia, ela me mostrou o caderninho onde anotava as observações dela. Eram listas de bebês que tinham aparecido no convento, com datas, descrições e o que tinha acontecido com eles depois. Olha aqui, ela apontou para uma página. Nos últimos 6 meses, passaram 17 bebês por este convento. 17. Alzira. E em Mococa nascem quantas crianças por mês? Numa cidade de 3.000 habitantes? Eu não sabia fazer a conta, mas entendi o que ela queria dizer. Era bebê demais para uma cidade pequena demais. De onde vêm essas crianças? Ela continuou. E por que todas são entregues para famílias que moram longe daqui? São Paulo, Campinas, Santos, nunca ninguém de Mococa. As perguntas dela eram as mesmas que martelavam na minha cabeça, mas ela ia além. Ela estava tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Sabe o que eu acho, Alzira? Eu acho que esses bebês não são de mães de Mococa. São trazidos de outros lugares, de outras cidades. E este convento é só como posso dizer? Um ponto de distribuição. A ideia me deu arrepios. Se isso fosse verdade, significava que o esquema era muito maior do que eu imaginava. Não era só o Padre João vendendo uns bebezinhos órfãos. Era uma operação organizada. Mas quanto mais a irmã Matilde investigava, mais perigosa a situação dela ficava. Começaram os acidentes. O chá dela que ficava com gosto estranho e dava dor de barriga. O degrau solto que quase fez ela cair da escada. A porta da enfermaria que aparecia trancada quando ela chegava de manhã. Tão tentando me intimidar, ela me disse numa tarde que a encontrei chorando no depósito de medicamentos. Então para, irmã, para de investigar. Não posso parar, Alzira. Não posso fingir que não vejo. Mas ela não teve escolha. Numa manhã de agosto, acordei e a cama da irmã Matilde estava vazia, arrumadinha como se ninguém tivesse dormido ali. Procurei por ela no convento inteiro, na enfermaria, na cozinha, na capela, no jardim, nada. Perguntei para a irmã Cássia, que fez cara de paisagem. A irmã Matilde teve uma crise espiritual, ela disse. Foi transferida para um convento de clausura em Jundiaí, para se recolher e orar. Crise espiritual. Sempre a mesma desculpa. Mas ela não se despediu de ninguém. Foi muito rápido. O carro veio buscar ela de madrugada.
Carro. Sempre um carro. No quarto que tinha sido da irmã Matilde, não sobrou nada. Nem uma roupa, nem um objeto pessoal. E, principalmente, nem o caderninho com as anotações. Sumiram com tudo, como se a irmã Matilde nunca tivesse existido. Naquela noite, deitada na cama, eu entendi a mensagem. Era um aviso, para mim e para qualquer outra freira que tivesse olhos de ver. Quem fazia pergunta demais desaparecia. Quem investigava demais, sumia. Quem sabia demais? Bem, quem sabia demais tinha crise espiritual e era transferida para um lugar onde ninguém nunca mais ouvia falar dela. E foi numa noite de agosto que eu vi com meus próprios olhos o que nenhuma freira deveria ter visto. 2 semanas depois que a irmã Matilde sumiu, aconteceu uma noite que eu nunca vou esquecer. Uma noite que mudou tudo, que abriu meus olhos de vez para a verdade que eu não queria enxergar. Era 23 de agosto de 1954. Lembro da data porque no dia seguinte era a festa de São Bartolomeu e a gente tinha passado a tarde toda preparando a igreja para a celebração. O tempo tinha virado durante o jantar. Nuvens pretas tomaram conta do céu e um vento forte começou a balançar as árvores do cafezal. Parecia que vinha tempestade grande. Depois do terço da noite, todo mundo foi dormir mais cedo que o normal. O barulho do vento nos telhados deixava todo mundo inquieto. Era daquelas noites que a gente sente no ar que alguma coisa vai acontecer. Eu estava quase pegando no sono quando escutei. Primeiro foi o portão rangendo. Depois, vozes baixas no pátio. E por último, um gemido de dor que me arrepiou da cabeça aos pés. Levantei da cama devagarinho e fui até a janela. Lá fora, a chuva tinha começado. Era um daqueles chuvaradas de verão, com raios que clareavam tudo e trovões que faziam o convento inteiro tremer. Na claridade de um relâmpago, vi 3 figuras correndo pelo pátio. 2 pessoas carregavam uma terceira, que parecia não conseguir andar direito. Eles entraram pela porta da enfermaria. Eu sabia que não devia, mas alguma coisa me puxou para fora do dormitório. Como se uma força maior estivesse me mandando ir ver o que estava acontecendo. Desci as escadas pisando nas pontas dos pés, com o coração batendo igual tambor de festa junina. Os corredores estavam escuros, só iluminados pelos raios que entravam pelas janelas. Quando cheguei perto da enfermaria, escutei vozes, e uma delas me deu um susto danado. Era a voz da Madre Superiora. "Depressa, tragam ela para cá", ela dizia. "Não pode fazer barulho." Encostei o ouvido na porta. Do outro lado, escutei passos apressados, barulho de bacia com água e, principalmente, gemidos de dor. Gemidos de mulher. "Já tá nascendo." Uma voz que eu não reconheci falou. "Não dá mais tempo de levar ela para o hospital." "Então vai ter que ser aqui mesmo", a Madre Superiora respondeu. "Depois a gente resolve o resto." Espiei pela fresta da porta. O que eu vi me deixou gelada. Uma mulher jovem estava deitada numa das camas da enfermaria. Devia ter uns 20 e poucos anos, cabelos castanhos grudados no rosto de suor e chuva. A camisola dela estava toda encharcada de sangue. Ela gemia baixinho, se contorcendo de dor. E pelo jeito que a barriga dela se mexia, o bebê estava querendo nascer. A Madre Superiora e 2 freiras que eu não conhecia cuidavam dela. Tinha bacia com água quente, panos limpos e umas coisas de medicina espalhadas numa mesinha. Mas o que mais me chamou a atenção foi quem estava parado no canto da sala, observando tudo. O Padre João. Ele não ajudava em nada. Só ficava ali, de braços cruzados, olhando a mulher sofrer com uma expressão que eu não soube decifrar. Não era preocupação. Não era piedade. Era impaciência. Como se ele tivesse pressa que aquilo terminasse logo. "Empurra, menina", a Madre Superiora mandava. "Mais um pouquinho", a mulher gritou. Um grito abafado, porque uma das freiras tinha posto um pano na boca dela para não fazer barulho. E aí, num relâmpago que iluminou a sala inteira, eu vi o bebê nascer. Era uma menina, pequenininha, toda avermelhada, choramingando baixinho. A Madre Superiora pegou ela no colo, limpou com um pano e cortou o cordão umbilical com uma tesoura. "Tá perfeita", ela anunciou para o Padre João. "Sem nenhum defeito. Perfeita. Como se fosse mercadoria que estava sendo inspecionada.
A mãe tentou esticar os braços para pegar a filha, mas a Madre Superiora não deixou. Descansa, minha filha, ela disse para a mulher. Você fez sua parte. Sua parte. Que parte era essa? O padre João se aproximou da Madre Superiora e pegou a bebê no colo. A menina chorava, procurando o peito da mãe, mas ele não ligou. Vou batizá-la agora, ele disse, enquanto ainda é noite. E depois? Depois você sabe o que fazer. A Madre Superiora acenou com a cabeça. Eram poucas palavras, mas eu entendi tudo. Eles tinham feito aquilo outras vezes. Muitas outras vezes. O padre João saiu da enfermaria levando a bebê. Eu me escondi atrás de uma coluna para ele não me ver. Ele foi direto para a salinha dos batizados, nos fundos do convento. Fiquei ali parada, sem saber o que fazer. Voltar para o dormitório e fingir que não tinha visto nada? Ou tentar descobrir o resto da história? A curiosidade foi mais forte. Segui o padre João até a salinha. A porta estava entreaberta. Dava para escutar ele murmurando as orações do batismo em latim. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. A menina chorava, mas ele continuou o ritual como se nada fosse. Jogou água benta na cabecinha dela, fez o sinal da cruz na testa, recitou as orações obrigatórias. Tudo muito rápido, muito mecânico, como se fosse um carimbo que ele estava dando na criança. Depois do batismo, ele embrulhou a menina num cobertor branco e saiu da salinha. Eu me escondi de novo e vi ele indo em direção à portinha dos fundos. Era quase 2 da manhã, mas lá fora já tinha alguém esperando. Um carro preto estava parado na estradinha de terra. Mesmo com a chuva, eu consegui ver que era um carro caro, bonito, com placa de São Paulo. Um homem desceu do carro. Era gordo, bem vestido, com sobretudo e chapéu para se proteger da chuva. Tinha cara de quem tinha dinheiro. Muito dinheiro. Ele cumprimentou o padre João e os dois conversaram uns minutos debaixo da chuva. Não consegui escutar o que falavam por causa do barulho da tempestade, mas vi o homem entregando algo para o padre. Um envelope grosso. Depois disso, o padre João entregou o embrulhinho branco para o homem. A menina continuava chorando, mas o homem pegou ela sem nenhum carinho, como se fosse um objeto que ele tinha comprado. Ele colocou a bebê no banco de trás do carro, dentro de uma cesta que já estava preparada. Entrou no carro e foi embora, levantando poeira na estrada molhada. O padre João ficou parado ali uns minutos, olhando o carro sumir na escuridão. Depois guardou o envelope na batina e voltou para o convento. Eu corri de volta para a enfermaria. Queria ver como estava a mãe da menina. A sala estava sendo limpa. As freiras recolhiam os panos sujos de sangue, lavavam as bacias, arrumavam os remédios, apagando todos os rastros do que tinha acontecido ali. A mulher continuava deitada na cama, mas agora ela chorava. Chorava baixinho, sussurrando alguma coisa que eu não conseguia entender. Parecia uma oração, ou uma despedida. Minha filha, minha filhinha! A Madre Superiora se aproximou dela, com uma xícara na mão. Bebe isso, ela mandou. Vai te ajudar a descansar. A mulher bebeu sem questionar. Poucos minutos depois, ela dormiu. Um sono pesado que parecia mais desmaio que descanso. No dia seguinte, quando acordei, corri para a enfermaria para ver como ela estava. A cama estava vazia, arrumadinha, como se ninguém tivesse dormido ali. Onde está a moça que chegou ontem à noite? Perguntei para a irmã Perpétua. Que moça? Ela fez cara de paisagem. A que teve bebê ontem. Alzira, você anda tendo uns sonhos muito estranhos. Talvez seja melhor conversar com a Madre Superiora sobre isso. Sonhos. Sempre sonhos. Mas eu sabia que não tinha sonhado. Eu tinha visto tudo, com os meus próprios olhos. E foi naquele dia que eu entendi completamente o que estava acontecendo naquele convento. E o bebê? Foi para onde? A mãe, ninguém nunca mais viu. E o envelope foi direto para o cofre da sacristia. Depois daquela noite terrível, eu não consegui mais fingir que não sabia de nada. Era como se uma ferida tivesse aberto dentro do meu peito e não parava de sangrar. Toda vez que eu olhava para o padre João celebrando missa, toda vez que via a Madre Superiora contando as moedas na sacristia, eu lembrava daquela menina chorando sendo levada embora num carro preto. Passei uma semana inteira sem conseguir dormir direito.
Toda noite eu escutava choro de bebê pelos corredores. Toda manhã eu olhava para as outras freiras e pensava: elas sabem? Elas também viram? Ou eu sou a única maluca aqui? Foi numa tarde de domingo, depois da missa das 3, que eu tomei uma decisão que mudou minha vida para sempre. Resolvi confrontar a Madre Superiora. Encontrei ela na salinha particular dela, contando o dinheiro do dízimo. Era sempre a mesma cena: moedas empilhadas na mesa, notas separadas por valor e aqueles envelopes grossos que eu já sabia de onde vinham. Bati na porta e entrei. Com licença, madre. Comecei, tentando controlar o tremor na voz. O que foi, Alzira? Ela nem levantou os olhos do dinheiro. Eu preciso falar com a senhora sobre uma coisa que eu vi. Agora ela me olhou. E o jeito que me olhou... Meu Deus, aqueles olhos gelados pareciam atravessar minha alma. Sobre o quê? Sobre os bebês que aparecem aqui no convento. Sobre o que acontece com eles depois. A Madre Superiora parou de contar o dinheiro. Fechou o envelope que estava na mão e se recostou na cadeira. Que bebês, Alzira? A senhora sabe quais bebês, madre. Eu vi na noite passada. Vi a mulher. Vi o parto. Vi o padre João batizando a criança e entregando ela para um homem de carro. Você viu? Ela repetiu devagar. Ou você sonhou? Eu vi com os meus próprios olhos. A Madre Superiora levantou da cadeira. Era uma mulher alta, e quando ficava em pé assim, com aquele hábito preto, parecia um abutre se preparando para atacar. Senta, ela mandou. Eu sentei. Alzira. Ela começou com a voz mais calma que eu já tinha escutado dela. E isso me deu mais medo ainda. Você é uma menina nova. Veio de uma família simples, sem educação, sem conhecimento do mundo. É normal que sua cabeça confunda as coisas. Eu não confundi nada, madre. Eu sei o que vi. Sabe mesmo? Ela se inclinou para frente. Então me conta, o que você acha que viu? Engoli em seco. Era a hora da verdade. Eu acho que vocês vendem bebês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A Madre Superiora ficou me olhando por uns segundos que pareceram uma eternidade. Depois ela riu. Riu baixinho, como se eu tivesse contado uma piada. Vender bebês, ela repetiu. Nossa Senhora, que imaginação. Não é imaginação, madre. Eu vi o envelope com dinheiro. Vi o homem levando a criança embora. A Madre Superiora parou de rir. Agora a expressão dela mudou completamente. Ficou séria, perigosa. Alzira, ela disse devagar. Você sabe o que acontece com freiras que têm visões? Que veem coisas que não existem? Que fazem acusações sem fundamento contra homens de Deus? Eu balancei a cabeça. Elas têm crise espiritual, ficam loucas. E quando uma freira fica louca... Ela fez uma pausa dramática. Precisa ser internada, pro próprio bem dela. Senti um frio na barriga. O hospício de Juqueri sempre tem vaga para freiras perturbadas. Ela continuou. É um lugar tranquilo, onde elas podem rezar em paz, sem incomodar ninguém com suas fantasias. A ameaça era clara. Se eu abrisse a boca, ia parar no hospício. A senhora tá me ameaçando? Eu tô te orientando, como uma mãe orienta uma filha perdida. Ela voltou para a cadeira e retomou a contagem do dinheiro, como se nossa conversa tivesse acabado. Agora volta para o seu trabalho e para de ter esses sonhos perturbadores. Saí daquela sala com as pernas bambas. Minha cabeça estava zonza, meu coração disparado. Era como se tivesse levado um soco no estômago, mas o pior ainda estava por vir. Nos dias seguintes, comecei a perceber que alguma coisa tinha mudado. As outras freiras me olhavam diferente. Sussurravam quando eu passava. Paravam de conversar quando eu chegava perto. A irmã Perpétua, que sempre foi gentil comigo, agora mal respondia meu bom dia. A irmã Cássia evitava ficar sozinha comigo. Até as noviças mais novas tinham começado a me tratar como se eu fosse contagiosa. A Madre Superiora tinha espalhado alguma coisa sobre mim, alguma mentira para me isolar. E o isolamento foi só o começo. Começaram os acidentes. O primeiro foi na quinta-feira. Eu estava limpando as escadas quando um dos degraus quebrou debaixo do meu pé. Por pouco não caí e quebrei o pescoço. Madeira podre.
A irmã Perpétua explicou quando veio me ajudar. Essas escadas são muito antigas, mas eu tinha subido e descido aquelas escadas centenas de vezes. Nunca tinha tido problema. No sábado, foi a comida. Meu prato do almoço tinha um gosto estranho, amargo. Depois de comer, passei a tarde toda vomitando. Deve ter sido alguma coisa que você comeu fora do horário. A irmã que cuidava da cozinha comentou. Às vezes as meninas ficam beliscando e o estômago não aguenta. Mas eu não tinha comido nada fora do horário, e só o meu prato tinha ficado com aquele gosto esquisito. Na segunda-feira, foi à porta da enfermaria. Quando cheguei de manhã para trabalhar, estava trancada por fora. A chave tinha sumido. Que estranho, a Madre Superiora disse quando eu fui reclamar. A chave estava aqui ontem. Ela apareceu só no final da tarde, um dia inteiro perdido de trabalho. Era tudo muito sutil, muito bem planejado. Mas a mensagem era clara. Eles queriam me quebrar. Queriam que eu ficasse com medo, que duvidasse de mim mesma, que pensasse que estava ficando louca. E quase conseguiram. Teve uma noite que eu acordei suando frio, me perguntando se realmente tinha visto aquilo tudo ou se era só fruto da minha imaginação perturbada. Será que eu estava mesmo ficando maluca? Será que a Madre Superiora tinha razão? Foi quando apareceu um aliado inesperado. O Padre Antônio era jovem, tinha chegado há pouco tempo para ajudar o Padre João. Era diferente dos outros padres que eu conhecia. Falava baixo, tratava todo mundo com carinho e tinha um jeito de olhar para as pessoas que parecia que ele realmente se importava. Numa tarde que eu estava sozinha na capela, chorando baixinho depois de mais um acidente, dessa vez minha cama tinha aparecido cheia de formigas. Ele se aproximou. Irmã Alzira, ele disse baixinho. Posso falar com você? Enxuguei as lágrimas e assenti. Eu sei que você anda passando por dificuldades, ele continuou. E eu sei por quê. Meu coração disparou. O senhor sabe? Ele olhou em volta para ter certeza que não tinha ninguém por perto. Eu sei que você viu coisas que não devia ter visto. E sei que eles estão tentando te calar. Pela primeira vez em semanas, senti que não estava sozinha. O que eu faço, padre? Ninguém acredita em mim. Todo mundo acha que eu tô maluca. O Padre Antônio suspirou fundo. Olha, menina, o que acontece aqui é maior do que você imagina. É maior do que eu imaginava quando cheguei. E a verdade é que pessoas como nós não temos poder para mudar nada. Então a gente fica calada? Deixa isso continuar? A gente sobrevive, ele disse triste. Porque se não sobreviver, não vai poder ajudar ninguém no futuro. Ele botou a mão no meu ombro. Deus perdoa o silêncio quando é para preservar a vida. O bispo, nem sempre. Naquele momento, eu entendi que tinha chegado numa encruzilhada. Ou eu continuava lutando e provavelmente acabava internada no hospício, ou eu aprendia a calar a boca e sobreviver. Escolhi sobreviver. Mas naquele dia, minha fé não morreu. Minha coragem foi enterrada. Se isso te tocou, se prepare, porque o que eu vou contar ainda é só metade. Aproveita e já se inscreve, que aqui a gente conta o que a vida escondeu da gente. Os anos passaram devagar, muito devagar. Como água pingando numa pedra, dia após dia, até que você nem lembra mais como era antes. Eu aprendi a viver com o peso do que sabia. Aprendi a baixar os olhos quando via coisas que não devia ver. Aprendi a fingir que os choros de bebê de madrugada eram só o vento nas janelas. Aprendi a calar. Mas calar não é esquecer. E toda noite, antes de dormir, eu rezava pelas mães que nunca mais apareceram. Pelas crianças que foram levadas em cestas de vime. Pelos segredos que morreram comigo naqueles corredores gelados. 20 anos se passaram desde aquela noite de agosto. 20 anos fingindo que eu não sabia de nada. 20 anos sendo a freira comportada, obediente, que nunca fazia pergunta, nunca questionava, nunca incomodava. Eu tinha 34 anos e me sentia uma velha. O convento tinha me sugado toda a juventude, toda a esperança, toda a coragem que eu um dia tive. Foi quando a vida me deu uma última chance. Em 1971, chegou uma cozinheira nova no convento. A Dona Benedita era uma mulher simples, de uns 50 anos, que tinha perdido o marido e precisava de emprego. Ela não era freira,
era só funcionária. E talvez por isso tinha uma liberdade que nós não tínhamos. A dona Benedita era diferente. Falava o que pensava, ria alto, não tinha medo de ninguém. E, principalmente, fazia perguntas. Por que vocês freiras ficam tão caladas? Ela me perguntou num dia que a gente estava descascando batata na cozinha. É o voto de silêncio, eu respondi automático. Voto de silêncio é uma coisa, medo é outra. Ela me olhou diretamente nos olhos. Você tem medo de quê, Alzira? Ninguém me chamava pelo nome há anos. Era sempre irmã pra cá, irmã pra lá. Ouvir meu nome próprio foi como acordar de um sonho ruim. Aos poucos, a dona Benedita foi me tirando do casulo. Ela contava histórias do mundo lá fora, falava das mudanças que estavam acontecendo no país, me mostrava revistas que trazia escondido na bolsa. O mundo mudou, menina, ela dizia. As mulheres estão trabalhando, estudando, escolhendo a própria vida. E você aqui, definhando igual planta sem sol. Foi ela quem plantou a semente da minha fuga. Por que você não sai daqui? Ela perguntou um dia. Como assim sair? Sair, ir embora, viver sua vida. Eu fiz votos. Você fez votos com 14 anos, menina. Você sabia o que estava fazendo? Era verdade. Eu não sabia. Ninguém me explicou que eu estava assinando minha sentença de prisão perpétua. Mas para onde eu vou? Não sei fazer nada além de rezar e limpar. Você sabe cozinhar, sabe costurar, sabe cuidar de gente. No mundo lá fora, isso vale muito. A dona Benedita tinha uma prima que morava num sítio pequeno em Mogi-mirim. A prima precisava de alguém para ajudar com a casa e com as costuras que ela fazia para fora. Posso conversar com ela? A dona Benedita ofereceu. Você teria onde ficar, teria trabalho, teria liberdade. Liberdade. Palavra que eu não escutava há tanto tempo que tinha quase esquecido como soava. Levei meses pensando, meses pesando os prós e contras, meses com medo. Medo do desconhecido, medo de não conseguir sobreviver lá fora, medo de estar cometendo um pecado mortal, mas principalmente medo de continuar ali, morrendo aos pouquinhos, carregando aquele peso pro túmulo. A decisão final veio numa noite que eu nunca vou esquecer. Era dezembro de 1971. Eu estava na enfermaria, cuidando de uma velhinha com pneumonia, quando escutei aquele som que conhecia tão bem, choro de bebê. Dessa vez, não consegui me controlar. Deixei a velhinha dormindo e fui investigar. Era a mesma coisa de sempre. Uma mulher jovem na salinha dos fundos, gemendo de dor. O padre João, já mais velho, com a barba toda branca, mas com a mesma frieza no olhar, esperando o bebê nascer. Só que dessa vez, alguma coisa foi diferente. A moça era muito nova. Parecia ter uns 15, 16 anos no máximo. Uma criança tendo criança. E ela gritava. Gritava de dor, de desespero, de medo. Eu quero minha mãe, ela chorava. Por favor, chamem minha mãe. Sua mãe não pode te ajudar agora. A madre superiora, a mesma de sempre, só que mais enrugada, dizia. Só Deus pode. Quando o bebê nasceu, um menino gordinho, de cabelos cacheados, a menina tentou pegá-lo. Meu filho, ela sussurrou. Deixa eu ver meu filho. Mas o padre João foi mais rápido. Pegou a criança, fez o batizado de praxe e saiu com ela. A menina tentou se levantar, tentou correr atrás dele, mas estava fraca demais. Caiu no chão, chorando, gritando. Meu filho! Vocês roubaram meu filho! A madre superiora fez sinal para as outras freiras. Elas seguraram a menina, deram alguma coisa para ela beber. Vai passar, a madre disse. A dor sempre passa. Mas eu vi nos olhos daquela mãe que aquela dor nunca ia passar. Naquela noite, deitada na minha cama, eu tomei a decisão. Eu não podia salvar aquela menina. Não podia salvar o bebê dela. Não podia denunciar ninguém. Mas podia salvar a mim mesma. Conversei com a dona Benedita no dia seguinte. Quero sair daqui, eu disse. Tem certeza? Absoluta. Ela já tinha conversado com a prima. Tudo acertado. Era só marcar o dia. Mas tem que ser de madrugada, ela avisou. E tem que ser em silêncio. Se eles descobrirem antes... Eu sabia o que acontecia se descobrissem antes.
hospício. Ou coisa pior. Marcamos para a noite de 23 de dezembro, véspera da véspera de Natal. Todo mundo ia estar distraído com os preparativos da festa. Eu não levei nada. Não tinha nada para levar mesmo. Só botei um vestido simples que a dona Benedita tinha arranjado para mim. A primeira roupa normal que eu usava em 20 anos, e saí pelos fundos do convento. A dona Benedita me esperava na estradinha de terra com um carro emprestado. Vamos, ela sussurrou. Entrei no carro e não olhei para trás. Não quis olhar, porque se olhasse, talvez perdesse a coragem. A prima da dona Benedita se chamava Zélia. Era uma mulher bondosa que me recebeu como se eu fosse filha dela. Me deu um quartinho nos fundos da casa, me ensinou a usar a máquina de costura, me apresentou para os clientes. Aos poucos, fui aprendendo a viver no mundo. Foi difícil, muito difícil. Eu não sabia usar dinheiro direito, não sabia como funcionava ônibus, não sabia conversar com homens sem ficar vermelha, não sabia nem escolher que roupa usar de manhã. Mas aprendi. Aprendi a costurar vestidos de festa. Aprendi a fazer doces para vender na feira. Aprendi a cuidar da horta, a criar galinha, a tocar uma vida simples, mas minha. Nunca me casei, nunca tive filhos. Não porque não quis, mas porque toda vez que pensava em ter um bebê, lembrava daqueles choros de madrugada, daquelas mães que nunca mais vi, daquelas crianças que foram vendidas como gado. E talvez seja por isso que esse peso ainda me rasga por dentro. Porque eu salvei a mim mesma, mas não salvei nenhuma delas. Durante 50 anos, carreguei esse segredo sozinha. 50 anos fingindo que aquilo tinha sido só um pesadelo ruim. Mas pesadelo que se repete toda noite não é pesadelo. É lembrança. E hoje, aos 85 anos, morando neste sítio pequeno em Mogi Mirim, cuidando das minhas galinhas e da minha horta, eu sei que chegou a hora de falar. Não para pedir perdão, não para acusar ninguém, mas para que vocês saibam a verdade. Se você já desconfiou de algo parecido, comenta aqui embaixo. Quem sabe sua história se cruza com a minha. Depois que saí do convento, levei anos para entender completamente o que eu tinha visto. Quando você está dentro do olho do furacão, só vê os destroços voando. É quando sai que consegue enxergar o tamanho da tempestade. Durante muito tempo, eu achei que aquilo era só problema de Mococa. Do Padre João, da Madre Superiora. Um esquema pequeno, local, que envolvia meia dúzia de pessoas. Mas eu estava errada. O negócio era muito maior, muito mais organizado, muito mais sujo do que eu imaginava. A primeira pista veio uns 10 anos depois que saí do convento. Era 1981. Eu estava na feira de Mogi Mirim vendendo meus doces quando uma mulher se aproximou do meu tabuleiro. Era uma senhora elegante, bem vestida, cabelos grisalhos penteados num coque perfeito. Parecia gente importante. Desculpa incomodar, ela disse educada. Mas eu ouvi você falando que morou muito tempo em convento. Morei sim, senhora. Em qual? Mococa, convento das Carmelitas. O rosto dela mudou, ficou pálida. Você conheceu o Padre João? Meu coração disparou. Era a primeira vez em 10 anos que alguém mencionava aquele nome. Conheci, respondi cautelosa. A mulher olhou em volta, como se tivesse medo de alguém escutar. Posso falar com você em particular? Fechamos meu tabuleiro e fomos num cantinho mais reservado da feira. Meu nome é Carmen, ela começou. E eu acho que comprei um bebê do Padre João. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Como assim comprou? Em 1955. Meu marido e eu tentamos ter filhos por anos, mas não conseguimos. Alguém nos indicou o Padre João. Disse que ele ajudava casais com esse problema. Ela parou e engoliu em seco. Pagamos muito dinheiro, muito mesmo. E 3 semanas depois, recebemos um bebê. Um menino lindo, de olhos claros. Veio com certidão de batismo, tudo direitinho. E o senhor acreditou que era caridade? No começo, sim. O Padre João disse que era uma mãe solteira que não podia criar a criança, que era melhor para todo mundo. Para ela, para a criança, para nós. Carmen começou a chorar baixinho. Mas conforme meu filho foi crescendo, eu comecei a perceber coisas estranhas.
Ele não se parecia nada comigo, nem com meu marido. O jeito dele, as manias, era como se tivesse vindo de outro mundo. E aí? Aí eu comecei a investigar e descobri coisas horríveis. Ela me contou que não era só o Padre João. Era uma rede inteira de conventos, padres e até médicos espalhados por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Todos trabalhando juntos. Eles pegavam meninas de família pobre, principalmente do interior. Meninas que tinham engravidado fora do casamento. Prometiam ajuda, abrigo, comida e depois? Depois esperavam o bebê nascer, batizavam a criança para dar uma origem limpa e vendiam para famílias ricas que não faziam pergunta. O sistema era diabólico na perfeição dele. As meninas eram capturadas, porque era isso mesmo, captura, através de uma rede de ajudantes espalhados pelas cidades pequenas. Parteiras, benzedeiras, até alguns médicos participavam. Quando uma moça solteira engravidava, esses ajudantes apareciam oferecendo salvação. Vai para o convento, minha filha. Lá você vai ter comida, abrigo e, principalmente, ninguém vai saber da sua vergonha. As famílias, desesperadas para esconder o pecado, entregavam as filhas sem questionar. No convento, as meninas ficavam isoladas até a hora do parto. Muitas chegavam só com 5, 6 meses de gravidez. Tempo suficiente para criar vínculo com a criança. Tempo suficiente para sofrer quando ela fosse arrancada dos braços delas. E as mães? O que acontecia com elas? Perguntei para Carmen. Ah, as mães. Ela suspirou fundo. Algumas voltavam para casa, outras ficavam no convento como freiras. E algumas... Algumas o quê? Algumas sumiam. Sumiam. A palavra ecoou na minha cabeça. Eu lembrei de quantas mulheres tinham passado pela enfermaria do convento e simplesmente desaparecido. Quantas vezes a Madre Superiora tinha dito foi embora de madrugada ou voltou para a família. Mas será que voltaram mesmo? Carmen me explicou que os compradores eram cuidadosamente selecionados. Famílias ricas, políticos influentes, fazendeiros poderosos, até estrangeiros. Gente que tinha dinheiro para pagar e poder para não fazer pergunta. O meu marido pagou o equivalente a uma casa na época, ela confessou. E nós não fomos os únicos. Tinha gente que pagava muito mais. O dinheiro ia parar onde? Parte ficava com os padres envolvidos. Outra parte ia para a manutenção dos conventos. Mas a maior fatia ia para a hierarquia da igreja. Bispos, arcebispos, todo mundo sabia. Todo mundo recebia sua parte. Carmen sussurrou. E tinha mais uma coisa que me deixou com náusea quando ela me contou. Alguns compradores não queriam só um bebê. Queriam bebês específicos, com características específicas. Olhos claros, pele branca, cabelo liso. Tinha toda uma classificação, como se fosse catálogo de animais de raça. Os bebês de primeira linha, branquinhos de olhos claros, eram vendidos para famílias ricas de São Paulo e Rio de Janeiro. Alguns até iam para outros países. Os de segunda linha ficavam para as famílias menores do interior. E os que não serviam... Bom, esses ninguém sabia direito o que acontecia com eles. Carmen, perguntei com a voz trêmula. E o seu filho? O que aconteceu quando ele soube da verdade? Ela chorou mais forte. Ele me odeia. Diz que eu sou criminosa, que eu comprei ele como se fosse mercadoria. E ele tem razão. Não, Carmen me contou que o filho dela, já adulto, tinha passado anos procurando a mãe biológica. Tinha encontrado algumas pistas, mas todas levavam a becos sem saída. Certidões falsificadas, documentos que sumiam, pessoas que se recusavam a falar. Ele me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ela sussurrou. Mãe, vocês não me salvaram de uma vida ruim. Vocês me roubaram da minha mãe verdadeira. Depois daquela conversa, comecei a entender a dimensão real do que eu tinha presenciado. Não era caridade. Era comércio humano. Não era salvação. Era roubo. Não era obra de Deus. Era trabalho do diabo vestido de batina. Durante os anos seguintes, encontrei outras pessoas, outras Carmens, outros filhos adotivos que descobriram a verdade. Outras famílias destruídas por essa mentira.
E descobri uma coisa que me gelou o sangue. Muitos dos pais que compraram esses bebês fizeram doações milionárias para a igreja depois. Construíram capelas, financiaram reformas, patrocinaram festas religiosas. Como se fosse uma forma de lavar a consciência. Ou pior, como se fosse uma forma de garantir que o esquema continuasse. Gente que hoje tem medalha pendurada no peito, que recebeu bênção papal, que é considerada benfeitora da igreja, mas não sabe que está construindo sua reputação em cima do sofrimento de mães e filhos separados. Quantos políticos famosos são filhos comprados? Quantos empresários importantes têm origem falsa? Quantas famílias tradicionais começaram com uma criança roubada? A verdade é que muitos dos bebês que passaram pelo convento de Mococa e por outros conventos Brasil afora, hoje são adultos. Adultos bem-sucedidos, alguns até famosos. E a maioria não faz ideia de onde realmente veio, porque o batismo não era só um sacramento, era um selo de qualidade, uma certidão de origem divina que apagava qualquer rastro da mãe verdadeira. Era a forma perfeita de transformar roubo em bênção, crime em caridade, pecado em salvação. Hoje eu sei, os bebês eram vendidos para famílias ricas, fazendeiros, políticos, até estrangeiros. O batismo era o selo de origem divina para acobertar a venda. Alguns desses pais faziam doações milionárias para a igreja. Gente que hoje tem medalha pendurada, mas não sabe quem é de verdade. Hoje, aos 85 anos, sentada aqui neste sítio pequeno em Mogi Mirim, olhando para os meus pés de tomate e ouvindo minhas galinhas cacarejando no quintal, eu me pergunto, valeu a pena contar essa história? Valeu a pena tirar esse peso do peito depois de mais de meio século? E a resposta é sim. Porque tem verdade que não pode morrer com a gente. Durante todos esses anos, carreguei a culpa de ter sido covarde, de ter visto aquelas atrocidades e não ter gritado, não ter denunciado, não ter feito nada para impedir. Mas hoje eu entendo que, na época, eu era só uma menina assustada num mundo controlado por homens poderosos. Homens que tinham Deus de um lado e dinheiro do outro. Contra isso, o que uma freira de 20 anos podia fazer? Se eu tivesse falado na época, provavelmente teria acabado internada no hospício. Ou pior, e a verdade teria morrido comigo. Então talvez o silêncio tenha sido a única forma de preservar essa história para ser contada no momento certo. E o momento certo é agora. Porque tem gente que precisa saber. Se você foi adotado e sente que tem algo faltando, se sente um vazio que não consegue explicar, se tem sonhos estranhos com uma mulher chorando que você nunca conseguiu identificar, talvez a sua história comece no colo de uma mulher ajoelhada na porta de um convento. Talvez sua certidão de nascimento seja falsa. Talvez seu batistério seja forjado. Talvez toda a sua origem seja uma mentira construída para encobrir um crime. E se for, você tem o direito de saber a verdade. Eu sei que é difícil aceitar. Imagina descobrir que sua família inteira se construiu em cima de uma mentira. Que seus pais não te salvaram de uma vida ruim, mas te compraram como se fosse mercadoria. Imagina descobrir que em algum lugar do Brasil tem uma mulher, ou teve, porque muitas já morreram de tristeza, que passou a vida inteira procurando por você. Que acendeu vela, que rezou, que chorou, que nunca se conformou com a separação. Imagina descobrir que sua mãe verdadeira pode ter sido só uma menina assustada, enganada por gente que prometeu ajuda e entregou desgraça. É doloroso, mas é real. E a realidade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que a mentira. Durante esses anos todos, eu encontrei várias pessoas que descobriram suas origens. Algumas conseguiram reencontrar as famílias biológicas, outras encontraram só lápides no cemitério. Mas todas me disseram a mesma coisa. Pelo menos agora eu sei quem eu sou, porque é isso que a verdade faz. Ela liberta. Liberta quem conta e liberta quem escuta. Por isso eu resolvi falar, não para acusar ninguém específico. A maioria dos culpados já morreu mesmo. O padre João morreu em 1978, levando os segredos dele para o túmulo. A Madre Superiora morreu 10 anos depois. Muitos dos compradores também já foram embora, mas os filhos estão aí,
Os filhos cresceram, tiveram filhos, e os filhos dos filhos também já estão crescendo. Famílias inteiras construídas em cima de uma mentira. E as mães? Ah, as mães! Quantas ainda estão vivas, olhando para o horizonte, esperando um filho que nunca mais voltou? Por isso eu conto. Para que vocês saibam que esse tipo de coisa aconteceu, que pode ter acontecido com vocês. Que se vocês sentem que alguma coisa não bate na história da família de vocês, talvez não seja paranoia, talvez seja instinto. E se alguém que está me ouvindo descobrir que é um desses bebês, se conseguir encontrar sua mãe verdadeira, se conseguir juntar os pedaços da sua história real, então todo o sofrimento que eu passei carregando esse segredo vai ter valido a pena. Porque eu não consegui salvar aquelas mulheres. Não consegui impedir aqueles crimes. Não consegui ser corajosa quando precisava ser. Mas posso ajudar a verdade chegar até vocês. E talvez, só talvez, ainda dê tempo de algumas famílias se reencontrarem. Eu não quero vingança. Não quero justiça. Na minha idade, essas coisas não importam mais. Eu só quero que alguém saiba a verdade. Que alguém olhe para o retrato do padre na parede da casa da avó e pergunte: ele era mesmo santo? Que alguém questione por que a certidão de nascimento dos pais tem uma letra diferente do resto do documento. Que alguém se pergunte por que não tem foto de quando era bebê. Que alguém estranhe quando a família fugir do assunto toda vez que perguntarem sobre a origem. Porque tem segredo que se disfarça de proteção. Tem mentira que se veste de amor. Tem crime que se esconde atrás da religião. E eu vi tudo isso, com os meus próprios olhos. Durante 50 anos, eu achei que esse segredo ia morrer comigo. Que eu ia levar para o túmulo a culpa de ter sido covarde, de ter visto e não ter feito nada. Mas hoje, contando para vocês, eu sinto uma coisa que não sentia há décadas. Paz. Paz de saber que a verdade vai sobreviver à morte. Que mesmo quando eu não estiver mais aqui, essa história vai continuar ecoando. E quem sabe ela chegue até alguém que precisa escutar. Se essa história te tocou de algum jeito, se te fez pensar, se te deu vontade de investigar sua própria origem, deixa um comentário aqui embaixo. Conta a sua história. Compartilha suas dúvidas. Porque talvez tem mais gente como você. Talvez tem mais pessoas com as mesmas perguntas, as mesmas suspeitas, o mesmo vazio inexplicável no peito. E juntos, vocês podem chegar mais longe do que eu consegui chegar sozinha. Não esquecem de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque aqui a gente conta as histórias que a vida tentou esconder, as verdades que alguém quis que morressem no silêncio. E sempre vale lembrar, não importa quantos anos passem, não importa quantas mentiras sejam construídas em cima da verdade, ela sempre encontra um jeito de vir à tona. Sempre. A verdade pode demorar 50 anos para aparecer. Pode vir pela boca de uma velha de 85 anos que resolveu quebrar o silêncio. Pode chegar na forma de um documento esquecido, de uma foto antiga, de uma conversa ouvida por acaso. Mas ela sempre vem. E quando vier, vocês vão estar preparados para escutar. Eu sou Dona Alzira, tenho 85 anos, fui freira por 20 anos e hoje, finalmente, não sou mais covarde. Obrigada por me escutarem. E que Deus, o Deus verdadeiro, não aquele que foi usado para justificar esses crimes, proteja todos vocês. Um beijo,